Comece bem o dia. Bom dia, ABC, com Ricardo Leite. Ricardo Leite. Olha aí, meus amigos, uma ótima manhã para todo mundo. E agora, para quem já está no YouTube e no Facebook da Rádio ABC, já está também acompanhando as imagens da deputada estadual Carla Morando, que já está aqui nos estúdios da Rádio ABC. Vai conversar com você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, também pelo TuneIn, Rádiosnet. Você que acompanha pelo tradicional AM 1570 e o nosso FM 81.9, que está em toda a grande São Paulo. Um abraço para você no interior, você no litoral do estado. Acompanhe agora uma representante, não só da cidade de São Bernardo, né? A Carla, ela representa a cidade de São Bernardo, que é a sua, entre aspas, cidade-sede, mas ela, como deputada estadual, acaba atuando em todo o estado de São Paulo. Então você que está acompanhando, entre em contato com a gente, passe aí o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente vai conversar agora com a Carla Morando, que sempre comparece gentilmente aqui nos estúdios para conversar com os ouvintes da Rádio ABC e falar um pouquinho, né, sobre o mandato de deputado estadual, porque, sinceramente, é difícil para que as pessoas muitas vezes consigam acompanhar tudo, né? Às vezes a pessoa acompanha mais o dia a dia ali e tal, prefeitura, governo do estado, a polarização do governo federal, aquela coisa toda. Então é importante quando um representante da Assembleia Legislativa vem falar com a gente, ainda mais da região do ABC e da Grande São Paulo. Carla Morando, prazer tê-la novamente aqui, bom dia. Bom dia, Ricardo, uma alegria muito grande de estar aqui com todos aí também da Rádio ABC, tanto pelo YouTube quanto pela rádio. Muito obrigada por me convidar mais uma vez para estar aqui, eu fico muito feliz. Prazer é nosso. Quando você vem aqui, fica todo mundo, pô, que legal, Carla Morando vem. É muito legal. E eu gosto muito. A gente gosta. Sempre que você quiser aparecer, só fala com o Alex ali, dá um toque. Ó, sai lá na rádio aí, sai lá na rádio. Dá portas abertas para você. Carla, e aí? Como é que estão as coisas? Como é que você está vendo esse momento que nós estamos vivendo de uma forma geral, pós-eleições municipais, né? Nós tivemos agora um período aí obviamente, quando é local, há um acirramento, né? Vai pra cá, você, não sei o quê. Quando a eleição é federal, é uma coisa mais distante. A gente parece que vê mais pela rede social, mais pela televisão e tal. Quando é local, você começa a ver na esquina, né? O pessoal ali na feira, eu ia na feira aqui, tem uma feira a 2 quarteirões aqui de cima. Você pegava 3, 4 vereadores ou candidatos a vereadores no começo da feira. Você andava na feira e eles meio junto, quando você via, parecia que você estava participando da carreata, da passeata deles lá. Chegava no final da feira, tinha outros 3 ou 4. Quer dizer, é tudo gente do bairro, é uma eleição mais próxima. Como é que você está vendo, passado esse período, como é que você está vendo essa movimentação toda? Acalmar os ânimos ou você ainda acha que tem resquícios? Não, eu acho que agora acabou, né? Acalmou. Durante a campanha realmente tem esse acirramento, e quem está de um lado, quem está com o outro, são vários candidatos em todas as cidades, muitos vereadores, muitos, né? Então, assim, bota muitos nisso. Então, assim, São Bernardo eram mais de 700 candidatos a vereador, né? Aqui em Santo André também, na mesma medida. Então, assim, é muita gente, e aí começa aquela coisa, pedir voto, sai na rua todo mundo, e um tá com um, outro tá com o outro, mas acabou a eleição, volta tudo dá uma acalmada. Volta. Agora fica é hora todo mundo calmo de novo. Exatamente. E só que nesse período as mesmo. discussões fiquem nos plenários, né? Exato. Quem é da oposição, quem é da situação, vá para o plenário, aquela coisa toda. Falando em plenário, como é que andam as coisas na nossa Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais, né? Eu gosto sempre de posicionar as pessoas na nossa conversa, quase que de forma didática, explicar aos nossos ouvintes: o vereador, Câmara Municipal, deputado federal, senador, Congresso, Brasília, e o deputado estadual, Assembleia Legislativa. Como é que andam as coisas na Assembleia? Olha, a gente tem algumas pautas que estão em discussão, uma PEC, né, bastante polêmica, então lá anda bem acirrado, né? Esses tempos, últimos tempos aí, esse último mês, né, a gente tem tido lá bastante manifestação, o pessoal brigando, outros falando que não, tem que fazer. Então fica um lado do plenário, um pessoal que apoia e o outro lado do plenário não, da galeria, né? E no plenário é a mesma coisa, porque aí tem o pessoal que senta para o lado da esquerda, o pessoal que senta para o lado da direita, e é exatamente isso: quem é da esquerda senta na esquerda, quem é da direita senta na direita. Quase que lembrando o pós a Revolução Francesa, que foi onde começou a história da direita e da esquerda, né? Os que sentavam à direita e os que sentavam à esquerda. E continua, viu, Ricardo? Então, assim, todo mundo que é da direita senta do lado direito, todo mundo que é da esquerda senta do lado esquerdo. Facilita, né? Os que ficam mais ou menos no meio ali,
são os partidos do centro. Os que pendem conforme a situação. O pêndulo da balança. Então, uma hora apoia, outra hora não. Então fica ali no meio. Então, assim, é um negócio bem, bem engraçado assim, de olhar. Mas em todos os plenários, plenarinho, tudo é assim. E faz parte, é democrático, né? É o baile da democracia. Dá um trabalho, gente. Dá um trabalho. Porque as pessoas falam assim, mas por que não faz uma lei lá, não sei o que tal? Cara, para fazer uma lei, o deputado está lá para isso. E ele vai trabalhar afinco e tal. Mas os trâmites são bem, bem, bem interessantes. E engraçado que, assim, o deputado federal, ele consegue fazer muitas leis, né? Então, eu faço uma escala aqui. Sim. Então, assim, entre... os legisladores, né? Então, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, que são do legislativo. Esses têm uma divisão muito curiosa. Pelo menos 60% das leis, o deputado federal é quem faz. Tá. Porque abrange todo o país. Depois, 30% são dos vereadores. São legislações municipais. Locais ali. Que atinge só mesmo o município. E 10% fica para o deputado estadual. 10%. É muito pouco a alçada. O espectro que você pode que trabalhar. A gente consegue atuar. Porque a gente não pode infringir nas leis federais e também não nas municipais. Então a gente tem uma gama muito pequena de atuação, mas muito importante. Que são essas que a gente consegue fazer diretamente aí atingir o público, né? Então, eu fiz uma recentemente que foi das vistorias, né? Dos técnicos, né? Dentro de casa. Então, os técnicos, quando iam atender uma demanda de alguma empresa que presta serviços e precisa de algum conserto, alguma coisa, você liga. Certo. E antes não te avisavam quem ia. Você só falava, vai de manhã, de tarde, de noite, um técnico. Muito inseguro isso, porque os bandidos roubam o técnico, roubam o carro, roubam o uniforme, vai lá e finge que é o técnico. E aí entra. Então, agora, né, a partir dessa lei, que foi sancionada em setembro do ano retrasado, do ano passado, desculpa, nós não acabamos o ano ainda. Quase. Quase. Do ano passado, as empresas são obrigadas a informar o nome de quem vai, o documento e uma foto para que a pessoa consiga identificar o técnico. Então, trazendo uma segurança muito maior. E isso tem sido replicado aí em outros estados também, porque realmente traz uma segurança. Então, a nossa alçada de atuação no estado não é uma alçada grande, mas é muito importante. Cara, é interessante a gente entender isso, meu amigo, minha amiga, e é importante bater esse papo com a Carla Morando. O legal do papo com a Carla Morando, a deputada estadual, é que ela fala a língua que a gente entende, entendeu? Não é o deputadês. Que às vezes vem o politiquês, o deputadês, são idiomas que afastam a população da conversa e a gente fala, mas caramba, o que esses caras estão falando e tal. E a Carla Morando agora explicando, ficou muito claro pra gente, né? Todo esse trâmite. Mas mesmo assim, foi sancionada a LDO, com emendas da deputada Carla Morando, que priorizam recursos para mutirões de saúde, programa de mulheres de peito, né? Programa Mulheres de Peito, e o plano integrado para autista. Me fale sobre esse trabalho seu, cara. Sim, na verdade são algumas atuações que a gente tem dentro do orçamento do Estado e do plano, né, de atuação do governo, onde nós entendemos que é importante ele ter uma dedicação maior. Na área da saúde nunca vai ser diferente, né? Que a gente, tendo saúde, a gente consegue fazer tudo. Certo. Então, para a ampliação das carretas de mamografia em todo o estado de São Paulo, hoje são 4 carretas para fazer o estado de São Paulo. É muito pouco. Sim. Né? Então, ele vai e fica lá umas 2, 3 dias em cada cidade e tal. 4 carretas não dá para nada. Ele tem aumentado agora, depois desse plano, que na verdade eu coloquei isso desde o PPA, né, que é um plano que a gente faz também de atuação, e agora na LDO a gente está injetando mais recurso. Então tem isso, tem também para a questão do espectro autista, né, que é uma área em constante crescimento, principalmente depois da pandemia.
explodiu o número de autistas e ainda a gente está entendendo o que é que aconteceu, o porquê que está acontecendo isso, e se antes existia a gente não sabia, ou se isso foi um problema que aconteceu durante a pandemia, enfim. Ainda está sendo estudado, porém, a gente tem um número muito grande, muito crescente, e a gente precisa ter algum lugar para atendê-los de uma maneira integral, né? Então, com um psicólogo, com um médico, com um fisioterapeuta, com um terapeuta ocupacional, para poder dar aí esse andamento nesse trabalho. O espectro autista, o centro, né, integrado de espectro autista, o primeiro foi já aberto a semana passada em São Bernardo, né? O governador tinha dado a palavra de que faria esse centro espectro autista lá no momento da campanha, no segundo turno, quando nós fomos levar o nosso apoio. E a única coisa que a gente pediu foi para que ele mantivesse, né, algumas ações que já vinham em andamento do governo passado, e uma delas era a abertura desse Centro Integrado de Atendimento ao Espectro Autista. E aí ele manteve a palavra e foi inaugurada na semana passada em São Bernardo do Campo, o primeiro do estado. Que legal, gente! Então, quantos ouvintes entram em contato com a gente aqui e falam assim, poxa, alguém precisa se preocupar com a causa autista, as crianças e tudo mais e tal. Está aí a deputada Carla Morando fazendo esse trabalho, isso é muito legal, muito bacana. O Carla, tem uma outra situação que você coloca também, e essa aqui eu acho que vai atingir gregos e troianos, que é a história da opção do atendente quando você liga para as benditas centrais. Você liga lá para falar do telefone, para falar da internet, para falar da TV por assinatura, para falar de algum serviço, e você fica lá na bendita opção. Aperte isso para não sei o que, aperte isso para não sei o que, aperte isso para aquilo e tal e tal. E chega lá no final, vem o pior de todos. Aperte 9 para voltar. Quer dizer, você já ouviu tudo e não era nada daquilo. 9 volta. E aí você fica num labirinto e tal. Você está criando uma forma, está lutando por uma forma para que já seja dada logo no início a opção da pessoa não ir para o atendimento apenas lá com o robô, né? Falar com o robozinho e tal, a gravação e tal. Você quer a opção para a pessoa já ter a oportunidade de falar com alguém. Exato, Ricardo. Eu não sou contra a tecnologia e ter esse tipo de atendimento de espécie alguma. Porém, a gente tem muitas pessoas que não conseguem lidar ainda com a questão de tecnologia. As pessoas mais velhas não têm essa habilidade. E digo isso dentro de casa. O meu pai tem um telefone que liga, ponto. Entendi. Tem botão com números, ponto. É para aquilo. É para ligar, mais nada. Ele não tem rede social, ele não tem WhatsApp, ele não tem... ele não olha a mensagem. Sim, então, sei que é isso. É uma pessoa que não tem habilidade de lidar com tecnologia. E isso não é o meu pai, isso é o meu pai, é o seu, é o de tantas pessoas. E as pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade. E não só os mais velhos, mais novos também. Porque muitas vezes você liga e o menu que eles te passam não tem o que você precisa, como você acabou de falar. E aí você fica rodando naquela Você fica num labirinto. E vai, vem, aí desliga, porque você desiste. Aí você procura um ponto fixo para atender, não tem um ponto fixo. Ou é muito longe, enfim. Isso está cada dia mais difícil, afastando o consumidor da empresa. É muito ruim isso. Porque a empresa, ela precisa oferecer o melhor para o consumidor. Então, o que eu venho propor nesse projeto de lei é a obrigatoriedade de ter o atendimento humano em um dígito, né? No primeiro menu. Então, ele vai falar, olha, você quer falar da fatura, digita 1, 2, 3 e vai. Uhum. E aí, o último que sempre foi corriqueiro, o 9 para falar com um dos nossos atendentes. Sempre foi o 9, sempre foi o 9. Então, para que isso volte. Porém, que isso volte no primeiro menu. Não é aquilo que você liga, para você resolver o problema não sei o que, outros não sei o que, aperta não sei o que, e aí você vai chegar depois de vários menus para falar com o atendente. Não, eu quero a disponibilização do 9 para falar com o atendente no primeiro menu. Ponto. É só isso. Porque facilita
a pessoa viu que não tem nada do que está escrito ali no primeiro, né? O que é oferecido para ela. Oferecido, ela já vai lá e digita o 9, fala com a atendente e resolve o problema dela. E acabou. E as pessoas com uma dificuldade maior em tecnologia, ela tem essa opção e facilita também a vida. Então, essa é a propositura. Olha, a deputada Carla Morando, deputada estadual, ela está tratando desse assunto porque isso mexe com, principalmente, o nosso público aqui. Eu sempre brinco com o pessoal da Rádio ABC, a gente tem as pessoas que acompanham a programação, que têm facilidade com tecnologia. Você fala para o sujeito, olha, você está querendo mandar uma pergunta agora para Carla Morando? Entra no nosso WhatsApp, 11 4435 9020. O sujeito vai lá, pá, manda a pergunta. Você fala, mande um WhatsApp aqui para a gente. Meu Deus do céu. A pessoa fala, mas eu não consigo mandar um WhatsApp. Então nós temos a maior parte do público, por exemplo, a pessoa fala assim, ô Ricardo, eu fui lá dar uma entrevista para você. Pô, tinha 5 pessoas assistindo no YouTube, 4 pessoas assistindo no Facebook. Só que eu saí na rua, vieram várias pessoas. Pô, ouvi você na Rádio ABC. Aí o cara fala, pô, eu achei que ninguém estava acompanhando. Fala, é um público analógico. Existe um público analógico. Existe um público muito grande que ele quer ouvir, que ele quer... ele tem um comportamento... Ele não é o cara da tecnologia, ele não é o cara do videozinho, ele não é o cara do TikTok. Ele é o cara do dia a dia. É o sujeito que quando você vai numa lanchonete, o sujeito fala, o QR Code, aí tá você passa o QR Code, aí você vai pegar o cardápio. O cara ele quer pegar o cardápio. Quer pegar o papel na mão. Ele não consegue. É difícil. Você entendeu? Tem gente que precisa, e é natural isso. Pô, o cara passa 40 anos fazendo daquele jeito, aí você quer que em 4 dias o cara mude. Não vai acontecer. E no atendimento, isso que a Carla está trazendo para a gente é espetacular. Ela está pensando na pessoa que tem essa dificuldade e que fica muitas vezes de fora porque não tem essa facilidade. E às vezes até quem tem facilidade também não encontra o caminho. Você entendeu? Você fica lá batendo cabeça dentro daquilo. Uma outra coisa, como você ia, eu falei da lanchonete, né? É igual o garçom. Então, nós estamos na tecnologia, mas a gente ainda precisa do garçom, porque às vezes tem alguma coisa no prato que você vai dizer, olha, eu quero, mas tira tal coisa, dá para tirar tal coisa? Você vai pedir um suco de laranja. O sujeito vai perguntar para você quer com gelo, com açúcar ou só o suco? Então você tem que explicar para ele. Às vezes a máquina não vai entender, ela vai te mandar um suco de laranja. Pronto. Você vai naquelas totem eu vou citar aqui do McDonald's, você vai lá e você fala, cara, mas precisava tirar isso aqui, eu não gosto desses amendoizinhos no sorvete. Você tem que ir lá falar para o atendente, não tem jeito. Exato. Tem que ter um humano, né? Então é muito complicado quando essa transição é muito imediata e não tem uma opção. Isso aconteceu comigo, Ricardo, quando eu vendi meu carro. Aí eu fui lá vender, eu vendi o carro, tinha que passar o documento. E aí, agora é digital, né? E aí você pega e entra lá no aplicativo do Detran, fala, quero vender meu carro. Aí você põe lá o seu carro para vender. Aí ele vai te dando os caminhos, pede para você preencher o nome da pessoa que você vendeu. De repente você clica lá no botãozinho, aparece uma tarja preta assim, ó, pá! Aí que isso? Isso comigo. Eu tenho certa facilidade com o digital, sim, mas aquele negócio apareceu e assusta. Você tem certeza que você digitou tudo certo? Meu Deus do céu. O que será que eu fiz? Volta tudo. Aí voltei tudo para conferir, ver direito, e aí você confere 1000 vezes para ver se está certo. Aí você vai, clica, aparece a tarja preta. Então, assim, é algo que tem que ser introduzido paulatinamente e tem que deixar algum rastro analógico. Isso, lógico. Né? Tem que ter um rastro analógico. Então, assim, é muito importante a gente ter despachante ainda. Não dá para a gente achar que o mundo inteiro vai passar para o digital e acabou o despachante. E a pessoa que não consegue faz como? Para vender o carro? Exato. Tem que ter, né? Principalmente nessa transição. Pode ser que lá na frente, né? Quando todo mundo já for digital, não tiver mais os analfabetos digitais, que, né, eu me sinto muitas vezes analfabeta digital. Então, quando não tiver mais, é uma coisa, mas hoje tem, a gente precisa preservar e a gente precisa dar opção. Então tem que ter. Eu não vou incluir a Carla nessa, mas eu vou falar de um todo. Eu sempre falo aqui no rádio que nós somos a geração
castigada pela transição. Nós somos a geração da transição. Nós estávamos vivos no último dia antes da humanidade conhecer a internet. Nós estávamos lá. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, eu falei, olha, respeite seu pai, porque antes de começar esse negócio da internet, no dia anterior eu estava aqui. Você entendeu? Então eu sou a última geração, eu pertenço à última geração antes da internet. Então é necessário que eu haja... nunca pensei nisso, eu me senti meio mal. Né? Eu tenho uma outra notícia para você. Esses dias eu falei para ela, olha, alto lá, porque eu estava aqui no século passado, entendeu? E ela não. Não estou gostando dessa conversa aí. É muita realidade. É muita realidade. Pá. Na cara. Muito assim. tapa na cara, né? Mas assim, é um choque de realidade. Mas assim, então, as entidades governamentais, as empresas, elas têm que entender isso. Nós estávamos aqui antes de tudo isso acontecer. Então, alto lá, calma, a gente quer, mas vamos lá, vamos passo por passo, não é isso? Você lembra, Ricardo, quando teve essa primeira internet? Olha, era um negócio tão engraçado, que hoje é engraçado, né? Mas você ligava, era discada, internet discada. Pode ser que os mais novos nem entendam isso. Tinha que e aí ficava instalar aquele... Né? E aí você colocava, você digitava alguma coisa que você queria, dava tempo de você ir até a cozinha, pegar uma água, pegar um café, voltar, Ficava o negócio aparecendo. ainda estava aparecendo os quadradinhos. Lá, apareceu mais uma foto. Você lembra disso? Ficou. Eu me lembro disso. Eu falei, meu Deus, mas se for assim eu não vou aguentar. Pois é, quando o Orlando se candidatou a primeira vez a deputado estadual, eu estava namorando com ele recentemente, ele era vereador, e aí a gente estava acompanhando pela internet a votação. Jesus amado, aquilo era uma eternidade para carregar. A angústia que fica, ficava né? aparecendo linha por linha escrito, e aquele negocinho fazendo barulho. Era muito engraçado. E você tinha tempo de ficar conversando, daí você ia, voltava, e o negócio ainda não tinha carregado. Esses dias eu estava contando até para a Laura, eu não vou nem entrar na parte da ficha no orelhão, que fazia fila, não vou nem contar essa parte, olha, era 3 minutos. Você lembra? Mas, agora, esses dias eu estava explicando para ela um negócio bem mais para cá, que você vai dar risada também, que é assim, tem um detalhe nessa história. Ela era discada e ela usava a linha telefônica da casa. Então, às vezes você não conseguia falar com alguém, deve estar na internet. Né? Fulano, desliga aí a internet, que eu quero usar. Olha, é muito... Mas era gostoso, né, Ricardo? A gente tinha uma vida bem mais tranquila, com certeza. Nós fomos testemunha disso. Era bom, era por bom. isso que eu falo, respeito, Era porque nós fomos testemunhas disso. Semana passada, meu sogro... Eu já digo meus pêsames para eles, porque a nossa vida era muito melhor. Nem me fale. Eu sempre falo, semana passada meu sogro fez aniversário, fez 80 anos, eu estava conversando com a Laura, falei, Laura, entendeu que você tem que respeitar o vô? Quando ele nasceu, o Hitler estava vivo. Depois teve a Segunda Guerra Mundial, teve guerra do Vietnã, tudo aquilo que você vê na televisão, ele estava aqui quando aconteceu. O homem foi para a Lua, ele já estava aqui. Falei, ele tem mais idade do que o Estado de Israel. Então o que acontece? Então tem pessoas que são testemunhas da história. Se o cara tem 80 anos hoje, significa que ele é mais velho que o Estado de Israel, o país de Israel, né? Que foi em 47. Você entendeu? Então quando você começa a visualizar isso, você fala, não tinha parado para pensar nisso. Então, existem pessoas que estão aqui e caminhando entre a gente, que a gente precisa respeitar cada vez mais, porque eles estavam aqui antes do homem pisar na Lua. Parece um negócio estranho. Você entendeu? E hoje o foguete volta de ré. O foguete voltou de ré. Quebrando os paradigmas, né? O meu pai, ele é italiano, ele nasceu em Milão, na Itália. E, na verdade, ele nasceu em Bari e depois ele foi para Milão. E aí ele estava na Segunda Guerra Mundial. Então, na praça da frente da casa do meu pai, foi onde penduraram a cabeça do Mussolini. Lá e ele estava lá. Entendi. Ele viu. São coisas que nunca pensei. Agora são testemunhas da história. Eu vou buscar aí. Quando eu estou vivo, o que aconteceu? Você sabe que nós fizemos a conta? Eu falei para ela, respeite seu avô, porque ele já viu trocar 23 presidentes.
Olha aí. Com 80 anos, uma pessoa hoje que tem 80 anos, ela já presenciou. Você tirou os impeachment do meio? Porque, olha, Daí, só detalhe. nesse período de 8 anos foram 5. Então, a gente não contou o Lula 2 vezes, então. senão era mais. Era mais, Você entendeu? Acho E que os dava impeachment 24. do meio. E tem os impeachment. Você entendeu? 2. Deu assim, que a gente foi relacionando quem passou pela presidência da República e tal, 23 presidentes. Então a gente tem que respeitar. E essas pessoas, obviamente, que elas vão ter uma certa dificuldade com determinados serviços, inclusive públicos. E a gente precisa entender isso aí, não é, cara? Exatamente. E essa transição, ela tem que ser paulatina e acompanhar esses que vêm dessa última geração. Nós somos a geração antes da internet, gente. Exatamente. Nós estávamos aqui num belo dia, sem imaginar que aquele era o último dia da humanidade sem a internet. E sem paz. Não, virou uma Porque a internet acelerou tudo. Bombardeia a gente toda hora. Acelerou tudo. Não sou contra nada disso, mas realmente a gente tinha uma vida bem mais tranquila. Ah, sim, nós somos essa geração da transição, então a gente está pagando o preço. A humanidade ela não foi educada para isso, ela não foi preparada para isso. Ninguém falou, olha, vai acontecer isso, então aí vocês façam isso, cuidado com isso. Nós estamos sendo educados agora, trocando o pneu com o carro andando. A próxima geração já vai saber mais como lidar isso. Nós estamos aprendendo e tudo mais. E não é fácil. Hoje eu vou ter que ir lá no Poupa Tempo com a Laura buscar o RG dela. É o SIM, né? Fizemos um cadastro e tal, e aí já recebemos um aviso, tal. Vai lá e tal, vai aqui. Mas você precisa ter o atendente lá. Precisa ter. Foi feito tudo pela internet e tal, tá preparado, mas tem que ter o cara lá, porque senão você fica. E agora? O que eu faço? Ou então vai chegar no correio. Vai. A carteira de motorista chega no correio. Carteira de motorista, sim. Chega no correio. Então, assim, são mudanças grandes e que a gente tem que dar. Dar um tempo para todo mundo se adaptar. Tem que incluir todo mundo. Incluir. Falando em incluir todo mundo, você está preparando uma emenda para entidades sociais, criando a Semana Estadual das Entidades Sociais. E você está sugerindo agosto. Qual é a tua ideia? Não, na verdade, assim, é mais para a gente poder lembrar e prestigiar as entidades, né, que fazem um trabalho muito importante, né, em toda o nosso país. São as entidades sociais que muitas vezes administram negócios de saúde em várias prefeituras e governos. São entidades sociais que também acolhem as pessoas que a sociedade não consegue atender e o poder público não consegue enxergar. Então, tem sempre uma entidade social cuidando dessas pessoas. Então, a gente precisa valorizar as entidades sociais. E aí, nós estamos fazendo essa propositura para poder ter essa semana de conscientização aí das entidades. E claro, a gente sabe que as entidades sociais, elas tinham um modelo que era uma vizinha começava a cuidar e aí juntava outra criança e outra, e aquilo virava uma creche, mas tudo com doações. Só que aí vieram as exigências, né, do Ministério Público, do governo, dizendo, olha, para você cuidar de um monte de criança, sim, você tem que fazer isso. Então, foram muitas obrigatoriedades que levaram as entidades a ter um custo elevado para atendimento só de doações. E aí começou-se a ter o governo fazendo um aporte junto às entidades para elas também fazerem parte do acolhimento de todas as cidades e do governo. Então, as entidades, elas são dependentes muitas vezes de governo por conta justamente das obrigatoriedades que elas têm. É obrigado a ter muito mais coisas nas entidades do que tem na própria casa, né? Então, você tem que ter X funcionários por criança. Uma casa de longa permanência para idosos é um funcionário por idoso. Então, assim, é um custo altíssimo, né? E na casa das pessoas isso não existe. É obrigado a ter uma campainha do lado da cama. Na casa não existe isso, mas na entidade é obrigado. É obrigado a ter luz no chão
perto Entendi. da cama. Na casa das pessoas não é obrigado a ter isso, mas na entidade é obrigado. Então, tudo isso eleva muito o custo e aí a gente precisa ter aí esse aporte de recurso do governo. Eu sou a deputada que mais destina recursos para as entidades sociais do Estado de São Paulo e por entender da importância e do quanto eles agregam para o atendimento nos municípios, né, para atender as pessoas. Então, eles aumentam o braço da prefeitura e do Estado para o atendimento aos mais vulneráveis. Carla Morando, agora um detalhe muito legal aqui, gente, que ela está trabalhando também, deputada estadual Carla Morando, que é obrigar um projeto de lei que obriga empresas a ressarcirem os usuários, atenção aí às vítimas da Enel, que perderam produtos perecíveis decorrentes da falta de energia elétrica. Como é que é isso, Carla? Na verdade, assim, você já conhece que eu tenho uma briga eterna com a Enel. Eu lembro da última entrevista aqui, né? Eu tenho essa briga eterna e não diminuiu, continua, não mudou, não melhorou. A Enel, ela faz pouco caso do cidadão. Concordo. E a gente paga muito caro. Concordo pela muito. energia elétrica. E, infelizmente... E só parece, pode. E é um tipo da coisa que você não tem como dizer que não. Eles cobram lá dizendo que tá aquilo, que é aquilo, que acabou. Acabou. E você não tem como contar. Peraí, mas eu não gastei tudo Não isso. não é palpável, né? Como que faz? Não existe uma transparência. Eles falta energia elétrica durante muitas e muitas horas que eles deveriam ressarcir, isso é contratual, ressarcir a falta de energia, eles não ressarcem. Então, assim, é um descaso com a população. E a Enel, ela tem demonstrado isso todos os dias e cada vez mais pior, né? Então, esse projeto visa a gente obrigar a devolução das perdas. Pô, eu comprei tudo, as comidas que eu quero para a semana ou para o mês. Pus minha geladeira no meu congelador. Puf. Aí fica 3 dias sem energia. Isso não existe um negócio desse. Aí ela perde tudo e tudo bem? Não é tudo bem. Então, a gente tem aí um processo correndo na Justiça Estadual para ressarcimento da população na perda de todos os produtos. É lógico que assim, isso não vai chegar à população, porque quando se trata de um processo judicial movido pelo Ministério Público, é um ressarcimento coletivo que, na verdade, vai ter essa multa com os recursos direcionados à aplicação de benfeitorias para a população. Não vai ter um ressarcimento individual como essa propositura traz. Essa traz para que seja individualmente devolvido o que foi perdido pelo povo. É claro que não é algo fácil de se conseguir, porque nós estamos tratando de uma concessão federal. E aí, a Enel, com todas as suas artimanhas, junto com a ANEEL, que é a agência reguladora, e que eu pergunto muitas e muitas vezes, com todas as atitudes que ela toma, se elas realmente estão do lado da população, que na minha visão, elas estão do lado das concessões e não da população. Então, a gente fica na mão deles, né? E eles fazem e desfazem e a gente não tem opção. Eu não quero mais contratar essa empresa, eu vou contratar outra. Não, só tem ela e você vai ter que engolir. É mais ou menos isso. É uma tijolada. E detalhe, fazendo um paralelo, você está trabalhando também para que as empresas de internet, elas mostrem para o consumidor a velocidade que está sendo fornecida, a velocidade média fornecida. Porque é um barato, eles vendem para você o seguinte: você vai ter 200 megas de energia, de velocidade. Aí você vai lá, você mete, tá 25 no Wi-Fi, até aí. E quando você coloca o cabo, tá dando 80. Fala, mas peraí, aí você tem que ligar e não sei o quê. O cara, mas faz isso, desliga, religa, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Você faz todas as estripulias. Nos primeiros 5 minutos volta que é uma maravilha, mas parece lua de mel. 5 minutos de beleza, depois começa aquela dura realidade, de novo, da sua velocidade da internet não estar compatível com aquilo que eles cobram. Exatamente. E é o que é contratado tem que ser entregue. Você... Exato. se não for entregue, tem que ser ressarcido.
Então eu peço a transparência dessas informações na conta. Nós estamos agora com a CPI das telecomunicações, né, que está em andamento na Assembleia, vai até o ano que vem, mas é justamente a maior reclamação. É não entrega do serviço contratado, é cobrança indevida, cancelamentos sem justificativa. Então são muitas reclamações. E o sinal é algo que a gente percebe claramente quando a gente está utilizando a internet em todos os lugares. Então, ter o sinal disponível aonde você estiver, né? Então, tem lugar que você vai, não tem sinal, e de repente você está parado no meio do... vou dar um exemplo que sempre eu falo, porque é uma das grandes reclamações que a gente tem. Em Riacho Grande, Rodoanel, aquele pedaço não tem sinal. Se você ficar lá à noite sem conseguir sair, que seu carro quebrou no meio da estrada, É você mais vai fácil fazer uma fogueira. Fazer fogueira, sinal de fumaça. Para tentar avisar. Porque nem a internet de escada, né? Aquele... Não vai ter. Não tem. Então, são coisas que a gente tem cobrado insistentemente. E nessa CPI também entra a Enel. De novo. Porque os postes, Sim. né, não só a Enel, mas todas as concessões, né, do Estado, tem os postes que elas alugam. Aquilo não é de graça. A empresa paga, a empresa de telefonia paga para usar o poste. Né? Poderia, Ricardo, agora pasme, cada poste poderia ter 6 fios. Dá risada, né? É uma macarronada. 6. Então, assim, tem 3 fios lá na ponta do poste, que são os fios de alta tensão da energia. Depois tem para baixo outros 3 fios, que são os de média tensão, que são da energia. Depois desses 6 fios que são de energia elétrica, tem que existir uma distância de 50 centímetros, e aí vem a telefonia. 6. Olha o que nós temos hoje nos postes. É uma macarronada aquilo ali, né? Porque se você tirar aquele monte de fio... Primeiro que você não sabe o que dali está sendo utilizado ou é ocioso, porque eu contrato uma empresa hoje, ele vai lá e bota o fio. Aí, daqui a um ano, eu não quero mais essa empresa, porque a outra me ofereceu um preço melhor, me deu um serviço maior. Aí eu, mudei. Aí vai a outra, bota o fio. Mas aquela que eu tinha não foi lá e tirou o fio. Não tirou o fio. E as concessões de energia elétrica deveriam ter essa fiscalização e controle. E não tem. E aí existe uma briga no governo federal entre a ANEEL e a Anatel, que eles precisam entrar num consenso. Quem não quer entrar no consenso? A ANEEL. Então, por quê? Vai tirar esse recurso que as empresas ganham e para não fazer nada. O que se propõe? Ter uma outra empresa no meio, né, para cuidar do poste. Entendi. E das ligações que estão nos postes. Então, as empresas de telecomunicações, ao invés de pagar o aluguel para a Enel ou para as empresas de concessão de energia, elas vão pagar para essa empresa que cuida do poste. Sim. E a Enel não quer, a ANEEL não quer, confunde ANEEL e Enel, porque é tudo igual. A ANEEL não quer. Então tem esse imbróglio acontecendo lá já, não é de hoje, há quase um ano que pelo menos deve estar essa briga. E os postes continuam aí com 1 milhão de fios caindo no meio do caminho e matando pessoas que passam de moto, de bicicleta. Não, isso é uma loucura. Causando acidentes. Então, a gente tem aí esse outro imbróglio. Então, mais uma vez as empresas de telecomunicações e agora a energia junto, né? Olha, o papo com a Carla Morando é sensacional. A gente vai conversando aqui vira um Pode papo ficar por horas, vira um papo de amigo, é um negócio bem interessante, porque é coisa da realidade da gente, né? Coisa que a gente está enfrentando, a gente vê no dia a dia. Carla, eu vou fazer uma apanhada aqui sobre o que você está conseguindo aqui para o ABC, para a gente poder comentar sobre isso. Aqui, ó. Deputada Carla Morando conquista mais 3 milhões de reais para a saúde de São Bernardo do Campo. Isso foi velho já, já mandei mais 12 agora. Então, mais 2
bilhões para o ABC, isso já conquistou aqui, Isso já foi. Casa de Leis e tudo mais e tal. E aí eu queria que você falasse também sobre a história da linha 20 rosa do metrô. Isso daí tem gente... Nossa, quando a gente fala disso, falta apanhar. Então, tem gente que fala, isso daí é lenda. É lenda. Entendeu? Mito. Os caras falam isso, imagina, metrô aqui pro ABC. Como é que tá essa linha 20? Porque Olha, eu tenho visto muitas postagens do governador, o Tarcísio, ele fica com orgulho, ele mostra com orgulho lá os túneis que estão sendo feitos lá, principalmente na linha 6 E laranja. nós, né? Cadê nós, né? Cadê nós? Cadê nós? E a linha 6 laranja, olha, porque nós estamos aqui, ele lá com o tatuzão lá e tal. E a linha 20? Então, na verdade, tem muitas obras aí do metrô que estão acontecendo, que já não é de hoje, tinham obras paradas, tinham muitas coisas de problemas do judiciário, de embargos. Tem lugar que não pode passar porque inventaram agora que acharam um sítio arqueológico e fica assim, esse imbróglio todo e para com as obras, né? Mas tem muitas obras do metrô que estão acontecendo. O caso Linha 20 não parou de andar. Ele saiu do papel em 2019 para 20, quando começou o estudo básico, que foi uma emenda que eu coloquei no orçamento, porque na época o governador era o Dória, junto com o Rodrigo, e eles tiraram mudaram aquela coisa do VLT, que era a linha... que agora é BRT, como BRT, era a linha ouro, bronze, né? Então, aquilo mudou para BRT por conta justamente de não haver uma viabilidade e nem uma solução de mobilidade urbana para o tamanho do investimento e passou para a iniciativa privada. O BRT está a obra lá acontecendo. E agora, e aí então eles disseram, olha, a linha 20 rosa, que na verdade é a solução, e não foi inventada, já estava lá no plano diretor do metrô há muitos e muitos anos, só que estava no papel. O que nós tínhamos ali era, tira ela do papel. E a garantia de que nós tiraríamos essa linha do papel. E começou lá em 2019. O primeiro estudo, o orçamento foi aceito pelo governo, a minha emenda, e o estudo começou. Depois disso, muitos outros estudos foram feitos, porque para esse tipo de obra é muito estudo. Então, é estudo de solo, estudo de viabilidade, estudo de trajeto, financeiro, econômico-financeiro, enfim. Impacto ambiental. Impacto ambiental, tem um monte. E eles estão acontecendo. Qual é a expectativa que nós temos? Eu tenho a frente parlamentar em defesa da linha 20 e a gente tem constantemente reuniões junto ao secretário de Parcerias e Investimentos, o Rafael Benini, e essa linha é uma linha que tem uma expectativa de sair para licitação em 2026. Certo, tá? 2026. Como que vai ser essa licitação? O governo está com um planejamento estratégico para trazer os investidores privados. É claro que tudo que vai para a mão do privado acaba andando mais rápido, porque pula muitas etapas, que é o período de licitação e tempo, e aí para a licitação, porque o outro que perdeu reclama, enfim. Isso melhora muito quando vai para a mão do privado. Então, ele vai, olha, eu vou dar a concessão da linha X, no caso da linha 20, acho que é a linha 1, que entra junto. Então, olha, eu te dou a linha 1 que já está andando, já está faturando, e você vai fazer a linha 20. Entendi. Né? Então, são concessões... Para dar uma compensada. Para ter uma atração maior, uma atratividade Equilibrar maior. mais. Apesar da linha 20 ser uma linha muito atrativa, por conta do tamanho e a quantidade de pessoas que vão se utilizar dessa linha, mais de 1,5 milhão de pessoas por dia. Então, é uma linha atrativa. Apesar de tudo isso, ter a linha 1 para já ter uma compensação financeira para a empresa já ir conseguindo receber dinheiro ali pelo transporte da linha 1, ela ir fazendo a linha 20 concomitantemente. E, principalmente, começando pelo ABC, que são as cidades que não estão atendidas ainda pelo metrô. Ao invés de começar por São Paulo, lá Santa Marina, que é a última estação, ela
começa ao contrário, ela começa pelo ABC e aí ela vai para o Jabaquara, que é a primeira linha que ela vai cruzar com São Paulo. Pelo menos já começa a atender. Pelo menos já começa a atender a região do Grande ABC. Então a expectativa é que ela vá para a licitação e em 2026. Então, mais esse ano de estudos e viabilidade, a CETESB já deu ok também, está tudo caminhando. Então, o pessoal realmente tem justificativa por não acreditar, mas eu estou bastante confiante de que agora ela realmente vai, porque foi muito dinheiro já investido durante esses 2, 3 anos aí que ela vem caminhando, e o governador também garantiu isso no nosso apoio de que a linha não seria esquecida. E está caminhando. Boa. A gente está partindo para os finalmente, estamos avançando no horário da agenda aqui da deputada estadual Carla Morando, que vai voltar para a gente conversar mais, porque é muito bom o assunto com a Carla Morando. Cara, só registrar aqui os ouvintes que mandaram mensagem enquanto a gente está conversando. A Janete, que mora na Zona Leste de São Paulo, mas que está na Irlanda visitando a filha dela, está acompanhando lá da Europa. Olha aí. Ela diz aqui, estou acompanhando e... a entrevista com a deputada Carla Morando, sempre bom a participação falando sobre gestão em projetos. Obrigado, Janete. Obrigada, Janete. A Silvana, de Mogi das Cruzes, também. Ricardo, você conversando com a deputada Carla Morando, agora que eu prestei atenção, é verdade, as pessoas com 50 anos ou próximo viveram antes da tecnologia e era bem diferente. O Jorge Bittencourt, da Vila Guiomar, faz uma pergunta aqui sobre questão de violência, o que a deputada está trabalhando com relação a isso, Carla. É lógico que isso daí é com o governador. Que ele chama? É o Jorge Bittencourt, da Vila Guiomar. Jorge, realmente a questão de segurança é algo que deixa a gente bem constrangido, porque a gente fica meio que sem ação, sem mão para fazer muita coisa, porque nós temos uma legislação, um Código de Processo Penal de 1940. Em 1940, roubava galinha. É isso aí. Então, a pessoa pulava a catraca, era crime. Exato. E agora a gente está falando leva de o ônibus. tráfico de drogas e coisa, e a lei o código não foi atualizado. Qual é o grande problema de tudo isso? É falta de efetivo? Não. É falta de investimento? Não. Qual que é o problema? É falta de atualizar a lei. E quem pode atualizar essa lei é só federal. É só os deputados federais e senadores que podem fazer essa mudança. Infelizmente, se fosse aqui no estado, pode ter certeza que eu já tinha levantado essa bandeira há muito tempo, porque para mim, bandido preso tem que continuar preso. E hoje não é o que acontece. É preso, no dia seguinte ele passa por uma audiência de custódia e ele vai para a rua, porque, coitado, é uma vítima da sociedade. Então, eu, que sou um cidadão de bem, que trabalho, conquisto um celular, um carro, enfim, trabalhando muito, eu tenho que ficar à mercê de uma legislação ultrapassada e que favorece ao bandido. Então, enquanto os deputados federais, isso é um alerta para que toda a população cobre, porque eles ficam votando coisas que não fazem nenhum sentido muitas vezes, eles votam coisas que não mudam a vida do cidadão, e o Código de Processo Penal, uma atualização, leis duras, prende, roubou, está preso, vai ficar preso. Porque enquanto valer a pena o crime, eles vão continuar fazendo, e eles fazem na cara da polícia mesmo. Hoje tem muitos movimentos que condenam a polícia, isso todas as forças de segurança, dizendo que eles estão errados. Não, eles estão ali para nos defender. Quem está errado é quem rouba, e quem rouba não pode ter moleza, tem que estar preso, e eu sou a favor de uma mudança urgente no Código de Processo Penal, para que a gente tenha realmente um crime que não valha mais a pena. A pessoa roubou, ela vai ficar presa, mofando na cadeia. E o cidadão de bem poder circular tranquilamente. Então, é uma situação muito complicada. Os investimentos são gigantes pelos últimos 2 governos, tanto do governador João Dória quanto o Rodrigo Garcia e agora o Tarcísio. Eles têm feito investimentos pesados. Não só os governadores, mas os municípios. Eu digo isso aqui em São Bernardo do Campo, que nós saímos de 700 policiais, não, foram 600 policiais para mais de 1.000 policiais,
né, guardas, né, metropolitanos, guardas GCMs, a gente tem investimentos em carro, em equipamentos de segurança, em melhoria do salário dos policiais, em todos os aspectos. E isso não está mudando a nossa realidade, porque as leis são brandas, frouxas e com brechas. Então, até o próprio judiciário muitas vezes fala: a gente não pode fazer diferente, porque senão é abuso de autoridade. E isso daí fica na mão do deputado federal. Cobre os deputados federais e senadores, porque tem que ter uma mudança. E a população está muito parada e quieta, achando que é falta de policiamento. Não é. É falta dos deputados federais fazerem uma mudança de uma lei urgente. A gente já está estourando o acréscimo aqui, só registrando que o Sidney Labate ficou muito feliz de você falar da sua família ser de Bari, que ele, Labate, também é lá da região e tudo mais, e depois uma parte da família dele vive também em Turim. O Ricardo, que é xará, diz assim: bom dia a todos, essas pessoas que são contra a polícia, quando precisar, deveriam chamar o Batman. Pois é. E a Adeilda mandou aqui uma mensagem, falou: parabéns a deputada Carla Morando, sou da mesma opinião, gostei do que a deputada falou e tudo mais. Carla, bandido é cadeia. O Orlando vai depois da prefeitura? É isso, todo mundo pergunta. É a última, aproveita. Olha, o Orlando vai ser primeiro damo. Tá. Ele vai cuidar de casa, das crianças, levar as crianças da escola, fazer compras, levar o cachorro para passear. Brincadeiras à parte. Mas assim, o Orlando, ele tem uma vida privada, ele tem empresa, ele vai tocar, lógico, as empresas dele. E uma das coisas que eu acredito muito, que ele sempre disse que queria fazer e nunca conseguiu. Lá. Né? Ele nunca conseguiu por conta justamente de ele não teve um mandato. Ele sempre, desde que eu conheço, ele tem mandato, ou de deputado, ou de prefeito, vereador, enfim, ele sempre esteve em mandato. E agora serão os 2 primeiros anos, né, que ele não terá um mandato. Você já deu a entender que ele vai ser candidato. Não, não, ele vai ser candidato a alguma coisa, daqui 2 anos vai ser. Mas o que o Orlando sempre quis é morar fora para estudar e falar inglês fluente. Entendi. Então, eu acho que isso é uma das coisas. Um período sabático aí. E ele tem visto, tem buscado onde que vai, para onde que ele vai, Boston, não sei onde, não sei o quê, para fazer essas aulas de inglês. Então, é uma das coisas que ele sempre quis, talvez ele consiga agora fazer. Vamos ver, esperamos. Mas é um radar. É um radar. Vamos ficar ligados aí. Muito obrigado, viu, Carla, pela sua visita. Estouramos aqui. Eu que agradeço. O Mário de Santo Amaro, ouvinte da Zona Sul de São Paulo, está mandando um grande abraço para você. Disse que adorou conhecer você. Muito obrigada, Mário. Nos acompanhe nas redes sociais, deputada Carla Morando. É o público analógico que eu falei para você. É o público analógico. O público analógico que aparece, que você fala, mas não é possível. Carla, muito obrigado. Como é que é? @Carla Morando. Deputada Carla Morando. No Instagram, Facebook, Carla Morando, já vai me achar, deputada Carla Morando. Carla, muito obrigado. Espero que, eu não sei se a gente se fala antes do final do ano, você já quer deixar um feliz... né? Se a gente não conseguisse falar, porque agora começa essas correrias de final de ano, agradecer a você, Ricardo, a Rádio ABC, a todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais também. Muito obrigada por tudo que vocês nos acompanharam, nos prestigiaram durante esse ano. Eu fico muito feliz de estar aqui todas as vezes, conte com a gente também e pode ter certeza que eu vou sempre estar trabalhando em prol da população e tentando fazer o meu melhor. Eu acordo todos os dias pedindo a Deus para que Ele me guie, para que Ele me dê discernimento e que me coloque sempre no caminho certo, para que eu sempre faça o que for o melhor para toda a população. Pode ter certeza que esse mandato não é meu, esse mandato é do povo e é para isso que eu estou lá, para servir ao povo. E eu vou estar sempre no caminho correto. Não vou decepcionar a nenhum dos meus eleitores. Parabéns e um grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada, um bom Natal, um bom Ano Novo para todos. Vamos para o intervalo. Falamos aí com a deputada estadual Carla Morando, que mais uma vez abrilhantou o nosso programa aqui com essa simpatia e mostrando trabalho para a população de uma forma geral. A gente volta já. Prestação de serviços ABC.